Gênesis 34, 35 e 36. Gênesis 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isto seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não vos ouvirdes e não vos circundades, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: esses varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhe daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo macho. Mataram também a fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda e todos seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus,
sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã. E Jacó veio a Isaque seu pai, a Manri, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque, e foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, o Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Besamate teve a Reuel.
E a Oolibama teve a Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó seu irmão, porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar, por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve de Elifaz a Amaleque. E esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses foram filhos de Oolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Esses são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Esses são os príncipes de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, e esses são os príncipes, seus príncipes. Ele é Edom. Esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Esses são os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. E esses são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E esses são os filhos de Aná: Dizom e Oolibama, a filha de Aná. E esses são os filhos de Dizom: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Esses são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Esses são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Esses são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Esses são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, na terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Haddad, e Sanlá de Manrescá reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul,
e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: os príncipes Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magidiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom.